O Edward simplesmente sabotou a picape jurássica da Bella pra ela não ir pra La Push ver o cachorro. Se você, assim como eu, não tem mais amigos pra falar de Crepúsculo, prazer, agora nós somos amigos. Eu ainda tô me acostumando com a posição aqui da câmera, tá? Mas quero lembrar pra vocês que nós temos um canal que tá aqui na descrição. Clica lá no link, que se você não conseguir mais ver esse vídeo, ele estará disponível neste link, ok? Bora pro vídeo. Nós vamos começar agora o segundo capítulo de Eclipse, que é intitulado como Evasão. Um detalhe aqui, não reparem na maquiagem, eu tava num evento e, enfim, ela tá exagerada mesmo, tá? Só que não vai dar tempo. Bom, esse capítulo começa com a Bella falando que tá muito feliz de ir de mãos dadas para a aula de espanhol. Ela sabe muito bem que a aula de espanhol não é o motivo dela estar muito feliz, mas, obviamente, graças ao Edward, que ela tá muito feliz e vamos dizer que as coisas estão voltando ao normal. Aí a gente corta pra hora do almoço. Na mesa tava o Mike, a Bella, o Edward, a Alice, a Angela e o Ben. E eles estavam conversando coisas aleatórias até que a Bella fala que ela finalmente saiu do castigo. A Angela fica muito feliz com isso. Inclusive, eles fazem uma brincadeira falando que achava que a Bella só seria livre desse castigo depois que ela estivesse formada. E a Bella diz que sim, ela também achava isso. Mas todo mundo fica bem feliz aí, muito animado pra marcar alguma coisa com a Bella. E eles começam a discutir sobre o que fariam, só que as ideias que a Alice tem são muito grandiosas. E a Bella fala: eu acho que, assim, tudo bem que eu estou livre, mas não significa livre o suficiente pra gente ir pra outro país. Todo mundo dá risada, mas a Alice não fica muito feliz com isso, ela dá um sorrisinho amarelo. Então, a Bella se predispõe a ajudar a Angela a fazer os convites pra formatura. Formatura essa que a Bella não vai, porque ela já foi da do ano passado e, assim... ela não vai fazer isso de novo, né? A gente sabe que isso é um trauma pra ela. Durante essa conversa, a Alice tem uma visão e é uma visão, assim, que tá muito estranha, sabe? Ela tava muito distante, ela não conseguiu fingir que não tava vendo essa. E a Bella também não tinha percebido até que a Angela chama a Alice e a Alice não responde, porque a Bella tava presa em um pensamento de como toda essa felicidade dela parece muito vazia, porque ela não tem o cachorro amigo dela. Mas ela não tem muito tempo pra questionar essa visão, porque simplesmente o Edward dá um chute nela debaixo da mesa pra Alice voltar. Ela faz uma brincadeirinha dizendo: ai, eu nem percebi que eu tava sonhando acordada aqui, menina. E eles todos dão risada. A Bella vê que o Edward não parece muito preocupado, mas a cara da Alice realmente parece meio preocupante demais pra não ser nada. E depois disso, meio que a Bella não consegue tempo com o Edward pra eles poderem conversar sobre esse assunto. E parece proposital. O Edward vai conversar com o Ben pra falar sobre um trabalho que eles tinham que entregar. Depois, durante as trocas de aula, eles não ficam sozinhos, eles coincidentemente encontram as pessoas nos corredores. Depois, na hora da saída, o Edward fala com o Mike, porque o Mike fala que o carro dele tá com um problema, sabe lá Deus aonde, que a Bella não tava prestando atenção. E aí o Edward vira pra ele e fala: ah, se você quiser eu posso te ajudar. O Mike olha pro Edward, olha pra Bella, a Bella olha pro Edward, olha pro Mike, ninguém entende nada do que tá acontecendo. E aí ele fala: ah, nossa, hoje não vai dar, o Mike, né? Hoje não vai dar porque eu tenho que trabalhar, não sei o quê. E ele fala: não, tudo bem, outro dia a gente marca aí, tá tranquilo, não precisa se preocupar. E aí quando a Bella entra no carro, no Volvo do Edward, a Alice já está lá dentro e ela também não dá tempo da Bella perguntar. Ela começa a falar e falar e falar e falar e, gente, ela verdadeiramente começa a soltar as palavras, assim, ao vento, que a Bella fala que ela se coloca no modo paciência e espera até que eles cheguem perto da entrada da casa dos Cullen pro Edward largar ela lá e ela ir embora, como ele faz sempre. Só que dessa vez, inclusive, ele tava enrolando tanto pra deixar ela entrar nesse assunto, que ela achou que ele ia deixar ela lá na porta e não na entrada da casa, porque ele deixa ela na entrada e a Alice vai correndo até a casa. Ainda no carro, a Bella não consegue puxar esse assunto porque ela tá muito nervosa, ela quer muito saber o que tá acontecendo, mas não parece que é uma informação realmente relevante, até porque o Edward tá agindo muito
normalmente, muito calmamente, e a Bella fica meio tipo, será que eu tô sendo paranoica, sabe? Eu tenho uma ideia do que seja, tá? Mas eu vou pular minhas especulações. Então, antes de chegar em casa, o Edward pergunta se o Charlie vai ficar bravo dele estar ali antes do tempo. A Bella falou que provavelmente não, porque ele não encrencou com ele indo buscar ela de manhã pra ir pra escola. Então, eles sobem para o quarto e a Bella vai, senta no computador, na frente do computador e começa a ver os e-mails da Renée. E, gente, problemático, tá? Porque, cara, que ódio. A Renée faz umas coisas que a Bella julga como imprudente. Eu julgo como vivendo a vida. E ela fala que o Phil deveria cuidar mais dela, que não deveria deixar ela fazer tanta coisa, a Renée, no caso, né? Não deveria deixar ela fazer tanta coisa, porque a mãe dela é muito imprudente, que a Bella cuida dela muito melhor. Mona, enquanto ela lia isso e respondia, o Edward chega atrás dela, porque nesse momento ele tava sentado ali na cama, e aí ele beija ela, gente, e tipo, beijo, bebês, tá bom? Ele pega ela entrelaça os dedos no cabelo dela e puxa ela pra perto do corpo dele, e é um beijo assim que a Bella fala que é diferente dos beijos que ele dava nela antes, que parecia uma coisa que ele meio que fugia daquilo. Agora ele quer muito isso, amigas. E a Bella, que não é boba nem nada, ela já aproveita também pra ficar mais próxima dele e ela dá uma tremidinha. Tremidinha essa que pouco tem a ver com o frio que o Edward tem no corpo, mas sim um certo calor. O problema é que o Edward não sabe disso, então assim que ela dá essa tremidinha, ele começa a se afastar dela e ela sabe que tem 3 segundos pra aproveitar isso. Então ela tá beijando ele ali e passa a língua sobre os lábios dele, e ela fala que o beijo é muito bom, mas o sabor... Gente, eu me empolguei, peço perdão. Mas, obviamente, o Edward não leva muito a sério, ele dá uma risadinha de vai, Bella, ele também tá com fogo, e aí ele vai sentar na cama enquanto a Bella termina de ler os e-mails e ela fica dando umas balançadas na cabeça, assim, pra esquecer essas coisas. E tem uma parte do e-mail que a mãe da Bella pergunta sobre o Jacob, porque faz tempo que você não fala dele, filha. E ela fala que o Jacob tá bem, só que tá muito ocupado com os amigos de La Push. E aí, quando ela termina de escrever isso, ela manda as saudades ali que o Edward pediu pra mandar um beijo pra ela, enfim. E aí ela vira e o Edward está atrás dela. E ela fica muito brava porque ela fala, tipo, meu Deus, eu não posso nem mais escrever meus e-mails. Só que quando ela olha pra onde ele está olhando, é na verdade pra uma caixinha assim, meio retangular, que tava meio pendurada. E aí a gente lembra, né, que aquilo ali é o CD, na verdade, do carro da Bella, que o Emmett instalou, que foi presente da Rose ali, do Jasper. E aí o Edward fala, meu Deus, o que você fez com isso? E ela fala, eu juro que eu não tentei machucar ele propositalmente. E ele fala, Bella, olha o que você fez com isso. Por que você machucou ele assim? Ele tá desvivido. Ela fala, me perdoa. E ele fala, bom, eu vou comprar outro. Ela fala, não, eu não preciso do seu dinheiro. Ele fala, Bella, eu não perguntei. Na verdade, ele fala que ele vai comprar porque não é sobre ela, é sobre o Emmett e companhia, porque se eles souberem que esse rádio tá quebrado, ela definitivamente vai magoar muito eles. E aí ele pega e começa a se abanar com uns papeizinhos, assim, 2 papeizinhos, assim. A Bella fala, que é isso? Ele fala, então... percebi que recentemente você não tem usado os seus presentes desde o ano passado. E a Bella fala, ué, por que esse cara tá tocando nesse assunto? Um assunto esse que ele não gosta de tocar, não é mesmo? E aí ele fala, bom, Bella, nós temos 2 passagens pra ir ver sua mãe. Já que você não está mais de castigo, a gente pode ir pra Flórida. Seu pai vai ficar super feliz. A Bella fala, não, nós não vamos, porque esse final de semana eu quero ficar livre, vou esperar. Inclusive, ela tinha falado isso no refeitório, esqueci de contar, que ela quer esperar pelo menos esse final de semana pro Charlie não voltar atrás no castigo dela. Então ela não queria ir pra Flórida, muito menos com o Edward, porque ela não quer brigar com o Charlie. Só que aí eles entram numa discussão de que a Bella fala, não, nós não vamos, e o Edward fala, sim, nós vamos, você é adulta, o seu pai não pode mandar em você. E a Bella fala, sim, meu pai pode mandar em mim, porque eu moro na casa dele. E aí o Edward simplesmente fica
pé da vida, eu ia falar uma palavra que eu não posso falar, e aí ele fala, tá bom, Bella, não tem mais conversa, outra hora a gente conversa sobre isso, e aí a Bella tenta puxar o assunto, tentar amenizar, mas não rola, tá? Então eles descem pra poder fazer o exercício de cálculo que eles têm, lição de casa, o Edward termina super rápido, e a Bella não, porque a Bella não sabe cálculo, e aqui eu seguro a mão dela, porque eu também sou péssima em cálculo, mas conversa vai, conversa vem, eles ali, o Edward tentando ajudar ela com a lição de casa, ela levanta e decide que é hora de fazer a janta do Charlie, porque ela especialmente vai fazer uma janta pra ele muito gostosa, pra poder convencer ele. Ela faz estrogonofe e aparentemente é muito gostoso. O Charlie chega incrivelmente bem-humorado nesse dia, sem a influência do estrogonofe, o que obviamente se intensifica depois dele comer, e ela fala que ele repete 3 vezes. O Edward não come, a Bella come, mas, enfim, todo mundo tá acostumado que o Edward não come nada. Depois que ele termina de comer, ele tá assim com a mão em cima da barriga, que agora tá enorme, e a Bella, na verdade, pergunta como é que foi o trabalho do Charlie, ele fala que foi tranquilo até demais, que ele jogou cartas e que ele ganhou lá no jogo de cartas, e que sábado que vem, próximo final de semana, ele vai pra La Push passar um tempo com o Billy e tá pensando em chamar os Quill e a galera lá do amigo dele que faleceu, que eu acabei de esquecer o nome e eu tô sem o livro. Eu realmente tô sem meu gabarito hoje, gente, então se vocês acharem que tá faltando informação, pode colocar aí nos comentários, tá? E aí a Bella pergunta como é que estão as coisas, ela fala que tá tudo bem, que o Billy tá bem, só tá com problema nas articulações, mas que o Jacob tá muito mal. E a Bella fica, então tá bom, viu? Ela pega os pratos e leva pra pia pra poder lavar, e o Edward vai logo atrás dela com um pano de prato pra poder secar. Nessa, meus amigos, o Edward vira pro Charlie e fala, Charlie, casualmente, tá? Casualmente. Charlie, você sabia que a Bella ganhou passagem da Esme? E as passagens já vão vencer. Então, a Esme ficaria muito chateada se a Bella não usasse. E é pra Flórida pra ver a mãe dela. Nessa hora, a Bella derruba os pratos, não quebra, mas joga espuma pra tudo quanto é lado. E aí, assim, gente, o sentimento de traição, tal quando o Jacob contou das motos, tá? Aí o Charlie fala, Bella? Não, ela não me contou nada disso, não. E a Bella assim, ó. Eu fico imaginando aquele meme do cachorrinho assim, ó. Não grita. Ele fala, sim, pois é. E tá pra vencer. A Esme ia ficar muito triste, não sei o quê. Aí o Charlie fala, tudo bem, eu acho que você pode ver a sua mãe. Mas eu percebi que você usou o plural, elas. Quantas passagens são? E o Edward fala, então, são passagens pra mim e para ela. E aí o Charlie fala, não, vocês não vão. Ele fala, por quê? E ela fala que, tipo, é tão cínico esse porquê dele, porque ele sabia muito bem o que o Charlie tava pensando. Mas ele fala, por que, Charlie? Como assim? Você acabou de falar que ela podia ir. Ele fala, não com você. Só que aí a Bella, ela fica muito irritada com isso. Porque o Charlie vira pra ela e fala, você não vai, mocinha, você está de castigo. Aí ela vira e fala, Charlie, por acaso eu tenho que te lembrar que eu sou maior de idade? Aí ele fala, então você tá de castigo agora. Essas são as regras da minha casa. Ela fala, então tá bom. Larga os pratos na pia. Você quer que eu vá embora hoje? Ou você vai me dar alguns dias pra eu fazer minha mala? E aí o Charlie fica completamente em choque. Ela instantaneamente se arrepende de ter dito isso. E ela tenta amenizar a situação falando, olha, eu vou pra casa da minha mãe, eu posso ir, e a minha mãe tem tanto direito sobre mim quanto você. E aí ele faz uma cara feia. E ela fala, que é? Você tá julgando o jeito que a minha mãe cuida de mim? Você acha que ela ficaria feliz se eu contasse isso pra ela? Ele fala, você não faria. Ela, eu faria? Você duvida? Charlie fica muito irritado. Eles meio que cortam a conversa. Essa conversa não termina de maneira assertiva. A Bella fala, olha, seguinte, eu estou saindo agora, eu não estou de castigo. Se eu tivesse feito alguma coisa, eu cumpriria meu castigo tranquilamente, assim como eu cumpri os outros. Mas esse aqui não vai rolar. Então, como eu não estou de castigo, eu estou saindo e volto às 10 e pouco, tá? O Charlie não, ela falou sim, eu vou e você vai ficar aqui quietinho. Ela pega as coisinhas dela e vai embora. Obviamente, o Edward vai atrás e eles vão pro carro. O Edward pergunta pra Bella por que ela brigou com o Charlie. E ela falou, eu que pergunto por que você fez isso, porque você me jogou na boca dos leões. E ele falou que ela não tava correndo esse risco, por isso que ele fez isso, mas que não imaginou que ela ia resolver a situação na briga. E aí ela faz uma brincadeira falando que os hormônios da adolescência fizeram ela fazer isso. Eles dão uma risadinha e decidem que vão pra casa do Edward pra poder ficar ali um tempo, porque ela tá com saudade da Esme também.
Passa-se um tempo, não é descrito exatamente o que eles fazem, mas eu vou chegar lá, tá? Calma. E aí, quando ele chega em casa, a Bella fala: Edward, eu acho melhor você não entrar, porque o Charlie deve estar uma fera. E aí o Edward fala: eu acho que não, fica tranquila, vai dar tudo certo. E ela não sabe se ele tá falando isso de forma irônica ou se realmente tá tudo certo. E porque não faz sentido o Charlie, depois dessa discussão, estar tudo bem. Então, assim que ela entra em casa, a TV tá muito alta. E ela pensa, eu vou ir de fininho pro quarto, porque aí eu não tenho que conversar. Só que ela é surpreendida com o Charlie muito atento e fala que queria conversar com ela. Então ele começa a falar, tipo, ai, Bella, então, é que você tá namorando agora. Na verdade, ele pergunta antes o que eles fizeram e a gente descobre que eles estavam jogando xadrez com a Alice, o Jasper e o Edward, né? E a Bella. Eles estavam jogando juntos. E eles. A partida do Edward com a Alice durou 3 minutos. E ela fala que durante esses 3 minutos, a metade ou mais da metade desse tempo foi jogado só na cabeça deles. E a Alice perdeu. Em contrapartida, o Jasper acabou com a Bella. Não teve nem brincadeira. E ela conta isso pro Charlie. O Charlie dá uma risadinha. E aí sim ele começa. Ai, Bella, então, é que você tá namorando agora e tal, eu fico preocupada. E ela fala, pai, a gente não vai falar sobre isso, né? Ela fala, então, Bella, é que você, né, uma coisa leva a outra. Aí a Bella fala, pai, então, acho que você chegou uns 10 anos atrasado. E aí ele comenta que 10 anos atrás a Bella não namorava. E aí ela fala, pai, tudo bem, olha, eu sou virgem, tá? O Edward é um cara das antigas, não rolou nada, então você não precisa se preocupar, ok? Não quero mais ter essa conversa. E os dois, eles estão extremamente desconfortáveis, é desconfortável até de ler, tá? Sinceramente. Posso ir pro quarto? E ela sobe pro quarto. Porém, o Edward tinha dito que ele voltaria depois que o Charlie estivesse roncando. Então, demoraria pelo menos 1 hora para que ele chegasse. E era tempo suficiente. Pelo menos 1 hora, podia demorar mais. E ela fala, bom, eu estou infeliz, inquieta. Ela estava tentando ligar para alguém, ela pensou em ligar para René para avisar que eles a visitariam, mas a Flórida tinha 3 horas a mais do que onde de Forks, então ela falou que a René estaria dormindo, ela não ia acordar a René. Ela pensou em ligar para Angela, mas na verdade, ela não queria falar com a Angela. Ela queria falar com o cachorro Jacob. E ela fala, bom, eu acho que se eu sair agora de casa, e é papo de umas 11 horas da noite, se eu sair de casa agora, o Charlie não vai ficar bravo, porque eu não tô saindo de casa pra qualquer coisa, eu tô saindo de casa pra ir ver o Jacob, então tá tudo bem. Aí ela desce, pega a chave do carro, fala, pai, você se importa se eu for ver o Jacob agora? E ele fica todo feliz, falando, não, filha, vai lá. Vai que é tua. Então ela pega, entra no carro dela e tá muito escuro, tá literalmente um breu, assim. Ela começa a tatear pra poder abrir a porta do carro, que nem isso ela enxerga, o carro vermelho. E aí, simplesmente, ela vai dar ignição no carro, que era pra fazer muito barulho, e adivinha só, o carro não liga. E ela vira de novo, o carro não liga. E aí, quando ela vai dar a terceira tentativa, simplesmente ela vê uma coisa do lado dela rodando. E adivinha, meus amigos, ela não estava sozinha, ela estava com o Edward. O Edward estava dentro do carro dela e, não contente, ele sabotou o carro dela para poder evitar que ela saísse e fosse ver o Jacob, porque a Bella esqueceu que nós temos uma vidente no grupo. E a Alice parou de ver a Bella nas visões porque ela iria para os Quileutes, né? Então o Edward foi notificado por ela ligou pra ele e ele prontamente foi pra lá impedir que ela fosse para La Push. E aqui nós temos um ponto muito importante. A Bella fica muito irritada do Edward tá controlando ela agora, assim como ela ficou irritada com o Charlie controlando ela como se ela fosse uma garotinha, uma criancinha e que alguém tem que ficar tomando conta dela o tempo inteiro, o que não é tão em verdade assim. Mas ela fica muito brava. Fala pra ele que ela vai subir e que ela tá irritada. Ele fala pra ela que se ela não quiser que ele vá pro quarto dela, que ela feche a janela, que ele vai entender que isso é um não. Ela bate a porta do carro e entra. Quando ela entra, o Charlie pergunta o que tá acontecendo. Ela fala que o carro dela não tá funcionando e que ela não vai mais. Ele fala, então você não quer pegar o meu carro? O Charlie tava tão desesperado pra Bella ir ver o cachorro que simplesmente ele ia dar a viatura na mão da Bella. E a Bella, obviamente, não quer isso. Ela fala, não, tá tudo bem. Amanhã de manhã eu vou ver o Jacob e tá tudo certo. Ela vai dormir. Aliás, ela sobe pra dormir.
Quando ela chega no quarto, ela bate com tudo a janela, fechando ela, mas logo em seguida, depois que a janela para de tremer, ela abre de novo pro Edward poder subir e entrar. E aí o capítulo acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Eu acho que eu deixei passar algumas coisas, vocês podem colocar aqui nos comentários. Como eu disse, hoje eu estou sem meu gabarito. E também, se vocês não estiverem conseguindo ver esse vídeo ou tiver uma qualidade ruim, vocês podem assistir no link que tem na bio, ok? Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!